Irmãos, eu estava e ainda estou meditando, tentando fazer uma profunda reflexão em cima do tema que nós estamos trabalhando, que é tendo um olhar para a eternidade. Amém? Vivendo a partir de um olhar pela eternidade, vivendo por coisas eternas, vivendo por algo maior, né? Nós estamos dizendo que nós vamos arrepender desse estilo de vida de viver para trabalhar para pagar conta e assim por diante. Nós falamos que 1 Coríntios capítulo 15, que de todos os homens somos os mais miseráveis se vivemos uma vida dessa maneira, ok? E semana passada nós compartilhamos e fizemos uma exposição breve, na verdade foi bem breve mesmo, do verso 1 ao verso 7, demonstrando para nós, né, muito daquilo que Deus deu para João através do anjo, o que o Senhor queria falar para a igreja de Éfeso. E eu estive meditando, não sei se você vai concordar comigo, eu quero que você continue fazendo uma reflexão sobre isso. Da semana passada para cá, aqueles que ouviram a palavra, o que mudou na sua vida? Mudou alguma coisa? Seja bem sincero. Não quero que você fale, quero que você reflita. Qual é o impacto, ou teve algum impacto na sua vida, o fato de saber que se você não voltar ao primeiro amor, você pode literalmente não entrar no lugar chamado eternidade? Vocês sabiam que várias e várias igrejas que foram, em outros momentos, em outras épocas, centros de avivamento? O que eu quero dizer com avivamento? Lugares onde Deus repousava a sua glória, lugares onde as pessoas eram curadas, lugares onde paralíticos andavam, lugares onde cegos voltavam a enxergar e hoje são apenas um museu. Sabia disso? Sabia que várias nações onde se pregava o evangelho, com homens cheios do poder do Espírito, como Finney, Whitfield, Jonathan Edwards e vários outros, hoje não passa apenas de museu? Por quê, irmãos? Porque não aceitaram a disciplina do Senhor. Não aceitaram a palavra de chamada ao arrependimento. Eu quero continuar falando sobre o tema de voltar ao primeiro amor. Eu quero continuar falando de Apocalipse capítulo 2, verso 1 a 7, porque eu tenho percebido, olhando para mim mesmo, que de semana passada para cá praticamente nada mudou. E eu tentando entender o porquê que nada mudou, porquê que parece que isso não mexe com a gente, eu tenho refletido várias coisas. Talvez hoje eu consiga concluir o que eu tenho pensado, mas eu tenho para mim que não. Nós concluímos 2020 dizendo o seguinte: nós não queremos que o ano 2020 tenha sido um ano perdido. Nós não queremos que esse ano tenha sido um ano em vão, como muitos falam. E para nós cristãos não deve ser um ano que passou em branco. Nós devemos ter aprendido algo com isso. E nós já estamos, irmãos, no último dia de janeiro e eu percebo que nada mudou. Absolutamente nada mudou. Nós ainda estamos tentando acelerar o carro e o carro não vai. E aí de repente você faz uma reflexão e percebe que simplesmente você não abaixou o freio de mão. Então, como está muito distante para nós essa realidade de voltar ao primeiro amor, algumas coisas nós podemos pensar. Por exemplo, você já teve o primeiro amor para você ter perdido ele? Essa é uma coisa que a gente pode pensar. Eu penso que muitos de nós, muitos dessa geração, nem sabem o que é primeiro amor. Como que nós vamos nos arrepender de algo que eu nunca tive? Você já foi louco por Jesus a ponto de, como Lucas capítulo 14, verso 25 em diante, aborrecer pai, mãe, irmãos, irmãs? O que você já aborreceu? O que você já abandonou por causa do Senhor?
Então, muitos de nós nunca nem experimentou o primeiro amor. Como que eu vou poder voltar, Marcelo? Se eu nem sei o que significa isso, é de comer? Do que é? O que significa isso? Essa é uma reflexão. A outra reflexão que eu tenho feito é de que nós não sabemos nem por onde começar. Porque o texto, se você lembra, nós vamos ler de volta. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7 diz que lembra-te de onde caiu. A gente nem sabe que caiu, quanto mais lembrar de onde caiu. A gente acha ainda que está tudo bem. A maioria dos cristãos, quando você pergunta como que está? Está tudo bem. Até parece que é um nome de um demônio já hoje, né? Como que está? Está tudo bem. E a gente sabe que, como temos cantado, nada está bem aqui. Nada está bem sem ti. Uma das outras reflexões que nós podemos pensar sobre isso, como eu disse, talvez alguns de nós nem experimentamos isso. Ok? E outro, talvez uns de nós não sabemos nem onde caímos. Como que nós vamos voltar se eu não sei que eu estou caído? Mas essa música, essa última música que nós cantamos, ela reflete um pouco sobre isso. Nós sabemos diante de quem nós estamos. Nós conhecemos o Deus da Bíblia. Tem uma das canções que nós cantamos hoje também, que fala um pouco sobre quando que nós começamos a tratar Deus como mais alguém, mais alguma pessoa, ou pior, mais uma coisa. Quando que foi que Deus deixou de ser o primeiro? Então são perguntas que está martelando na minha cabeça. E eu não tenho encontrado muitas respostas. E mais do que não encontrar respostas, eu tenho tentado perceber que a gente não sabe nem como começar, nem por onde começar. Tá? Embora o próprio texto mostra como começar, mas a gente lê, ouve, e parece que não faz nem costas em nós esse texto. E nós terminamos ano passado dizendo o seguinte, que o Espírito Santo não mudou a palavra. E nós não devemos mudar também. E esse talvez seja o motivo de nós estarmos falando de volta sobre o mesmo texto. Até que encontre significado e sentido para nós. Então eu escrevi algumas coisas porque eu não queria esquecer. Semana passada a gente fez uma exposição demonstrando o que significa cada versículo. E hoje eu quero, além de demonstrar o que significa cada versículo em termos da letra, eu quero tentar ajudar você, tentar ajudar eu mesmo, a ter um começo, por onde começar, tá? Por onde começar, porque nós não estamos perdidos, não sabemos nem por onde começar. Você já fez mudança? E aí, você já fez mudança, e além de fazer mudança no dia de chuva, já fez mudança no dia de chuva e ainda sem água. Foi a última mudança que a gente fez, né, mano? Terrível. Porque está uma bagunça. Você não sabe no que está nem a roupa para você tomar banho, porque nem água tem. E aí a pergunta é, por onde que eu começo? Já se sentiram assim numa mudança? Ou não, é só eu? A igreja está neste lugar. Quando falamos de voltar ao primeiro amor, a pergunta é, por onde começar? Você sabe me dizer, não? Por onde? Eu tive uma experiência, de novo, várias experiências que eu tive essa semana, eu quero compartilhar um pouquinho com você, para ver se você entende como a bagunça está grande. Como todos já sabem, eu trabalho no presídio junto com o Dias. E aí, nesses últimos dias, últimas semanas, eu tenho tido o privilégio de pregar o evangelho para aqueles jovens. Porque eles têm pedido bastante, têm insistido. Então tá bom, vamos falar um pouco sobre Deus. E eu faço uma reflexão com eles, eu quero fazer com você a mesma. Tá? E percebe como é terrível essa reflexão. Por exemplo,
A palavra do Senhor declara que onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu. Quantos de nós cremos nisso? Levanta a mão. Você crê, de fato e de verdade, que o Senhor, que os céus não podem o deter, está aqui? Cuidado. Eu falo a mesma coisa, mas cuidado com o que você diz. Cuidado quando você diz que você crê. Porque eu faço a mesma pergunta para eles, e eles falam, claro, senhor Marcelo, é lógico. Aí eu faço outra pergunta. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Qual que é a pessoa mais importante da vida de vocês? E para um preso, é a mãe. Tanto que eles tatuam, né? Amor só de mãe. O pai visita uma vez o filho que foi preso, e na grande maioria das vezes ele não visita a segunda, porque ele avisa, se você for preso de volta, esqueça que eu sou seu pai. A gente escuta isso direto, né, Jesus? Várias vezes. Mas a mãe, irmãos, várias histórias de a gente ouvir, quando a família vai visitar, a mãe não tinha dinheiro para vir, às vezes ela vem de a pé, longe, ela não tem dinheiro, mas sabe o que ela leva para o filho? Um salgadinho e uma Coca-Cola. Mas ela não tem dinheiro para passagem. Consegue entender o que quer dizer? Por isso que eles valorizam tanto a mãe. Não é sobre o assunto que eu quero falar, mas só para vocês entenderem como para a mãe e para eles é importante. Falei, então tá bom. Então, os alojamentos que eles ficam, nesse dia que eu estava conversando com eles, nós não tínhamos... cada quarto deles, cada um limpa do jeito que eles acham. E alguns ficam de cueca, outros ficam só de camisa. Aí se eu faço uma pergunta assim, então tá, se de repente eu falo para vocês assim, a mãe de vocês está entrando agora aqui e vai ter o privilégio, vocês vão ter o privilégio de abrir o alojamento de vocês e deixar a mãe entrar. Aí eu pergunto para eles, o que você faria se isso for acontecer agora? Sabe o que eles respondem? Ah, sim, Marcelo. Aí eu ia limpar melhor aqui o alojamento. Outros falam, eu ia colocar uma camiseta, porque eu não vou ficar sem camiseta. Outro, eu ia colocar uma calça. Aí eu pergunto, vocês falariam palavrão? Não, senhor Marcelo, nunca. Imagina, falar palavrão perto da mãe. E o código deles é tão sério que se alguém desrespeitar o dia da visita, é um ódio mortal que eles ficam com aquele. Eles batem, se pudesse até matar, eles matam. Pelo fato de respeito com a mãe. Tamanho é o código que eles têm de respeito à mãe. E como eu sei disso, eu uso isso para mostrar para eles o quão hipócritas eles são. Aí de repente eu falo o seguinte, então tá bom, Deus está aqui ainda? Claro que está, senhor Marcelo. Pergunta agora, quem é maior? Deus ou a sua mãe? Eles respondem, Deus. Então por que você está sem camisa? Eles ficam sem onde colocar a cara. Porque sabe o que eles estão falando? Eu sou um mentiroso. Se Deus é maior que minha mãe e Deus está aqui, eu tenho que colocar a camisa. Aí um outro estava na minha frente e imediatamente já colocou a camisa. Nós somos assim, irmãos. Nós dizemos que Deus está aqui. Mas diante de um Deus que é rei, nós se prostramos. Se Jesus estivesse aqui, você estaria de joelhos, com certeza. Alguns estariam chorando. E nós, como nós não cremos que Ele está aqui, às vezes até existe uma mudança externa. Mas como é que ele começa a conversa com a igreja de Éfeso? Lembra não? Sabe quem é que está falando? O anjo dirigindo a igreja. Aquele que anda no meio dos candelabros e que tem na sua mão as 7 estrelas. Sabe o que está dizendo? Eu conheço vocês. Não adianta querer me enganar. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Vocês me honram com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me adoram com seus lábios, mas as atitudes reprovam a adoração que você tem. Você me diz que eu sou grande, mas
na sua vida, você demonstra que eu nem sou nada, quanto mais pequeno. E a gente acha que está tudo bem. Então, fazendo essas reflexões, é que eu separei algumas coisas para tentar ajudar você, tentar ajudar eu mesmo, a perceber o porquê estamos tão longe e como começar, por onde começar. Vocês estão comigo? Abram comigo então, se você já está aberto. Apocalipse, capítulo 2. Se naquele dia, se domingo passado eu nunca preguei tão rápido toda a minha vida, hoje vocês me aguardam. Né? Eu estou com crédito da semana passada, né? Nós falamos em 41 minutos, está gravado, foi um recorde. Hoje eu não tenho pressa, eu preciso desenvolver com vocês algumas coisas que Deus vem colocando no meu coração a respeito desse assunto. Eu poderia dar, irmãos, para vocês vários exemplos meus e vários testemunhos meus para você tentar entender o que é voltar ao primeiro amor. Mas não é sobre mim, não é sobre as minhas experiências, ok? Não quero que você olhe para as minhas experiências e tente reproduzir as minhas experiências. Eu quero que você olhe para a palavra e deixe a palavra lavar o seu coração. Eu preciso que eu e você olhemos para a palavra de Deus e se identifique na palavra. E não saia daqui da mesma maneira. Não viva essa semana como se fosse mais uma semana. Como se nada tivesse acontecido. Como se Jesus não estivesse aqui. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Como que ele começa a conversa? Eu conheço vocês. Porque sabe aquele culto que você estava lá, não estava nem aí para mim, eu estava lá. Senhor, mas eu levantei minhas mãos, mas o seu coração estava longe de mim. Mas foi bem naquele dia que eu trouxe o melhor dízimo, maior oferta. Mas o coração teu não estava naquela oferta, estava querendo me impressionar, querendo pagar, querendo me comprar. E eu não sou comprável. Senhor, mas naquele dia eu coloquei a minha melhor roupa. Mas a sua melhor roupa não reflete o seu caráter diante de mim. Como que ele começa falando? Eu estava no meio de vocês. Ou seja, o Senhor começa dizendo: não tente me enganar. Não tente, agora está escancarado. Eu quero escancarar diante de vocês. E que nada que vocês têm feito, realizado, me compra ou me engana. E então eu listo 7 a 8 adjetivos de coisas boas que eles estavam fazendo. E por que isso é importante, irmãos? Porque a igreja de Éfeso era uma igreja referência. E ele começa pela igreja de Éfeso de propósito, porque se a igreja que é referência, se a igreja que aos nossos olhos é perfeita, se a igreja de Éfeso era uma igreja que todo mundo olhava para ela e queria ser igual, Deus começa mostrando que para ele, aquela igreja estava longe de ser referência. Que no padrão dele, não era. Que no padrão de Deus, aqueles maravilhosos adjetivos que aquela igreja estava experimentando, para Deus, não era suficiente. E ele vai listando: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a perseverança, que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Avança para o verso 6. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quantos adjetivos nós podemos... Eu posicionei no mínimo 7. Uma igreja que tem boas obras, uma igreja que trabalha bastante, uma igreja que é perseverante em meio ao sofrimento, o qual nós estamos vendo que a igreja brasileira não é ainda. Não pode tolerar pessoas más, nós toleramos muitos maus no nosso meio.
Puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, não são nós, não colocamos à prova. Nós permitimos que falsos apóstolos estejam em nosso meio, como se nada estivesse acontecendo. Pensa todos esses adjetivos. Agora olha para nós. Então tá, para nós não, então olha para você. Você se identifica com todos esses 7 adjetivos? O Senhor olhando para você, ele consegue encontrar esses 7 adjetivos? Como que está as obras na sua vida? Você tem feito boas obras? Aqui quando ele fala de obras, ele está falando realmente de ajudar os órfãos, de acolher os moradores de rua, de ajudar os pobres. Você tem feito alguma coisa nesse sentido? Eu quero dizer com isso que quando eu estou falando sobre a igreja de Éfeso, eu não estou falando necessariamente que nós somos a igreja de Éfeso. Eu não quero dizer com isso que o Senhor olha para nós e vê esses adjetivos. Eu não estou falando necessariamente que nós nos enquadramos à igreja de Éfeso. Quando nós vamos estudar as outras cartas, as outras 6 igrejas, nós vamos perceber que nós identificamos muito mais com os erros das outras 6 igrejas do que os acertos de Éfeso. Eu quero mostrar para você que nem nesse nível nós estamos. Talvez nós não vamos identificar melhor com a igreja de Éfeso. Quero mostrar para isso com você que quando o Senhor deu a carta para a igreja de Éfeso, era uma igreja literal, mas ela se aplica a todas as eras das igrejas e se aplica a vários momentos da igreja. Significa que pode ser que você que está ouvindo esteja vivenciando alguma coisa do texto que eu estou falando. Alguns de vocês não se enquadram em nenhum desses adjetivos porque você está muito mal e muito pior que a igreja de Éfeso. Eu quero mostrar para você que se você estivesse tão bem como a igreja de Éfeso, ainda assim, ele ora para o seu coração e diz que não é suficiente. Não, nós não estamos nem no nível da igreja de Éfeso. Tens perseverado e suportado sofrimentos. Quantos de nós tem suportado sofrimentos por causa dele? Nem isso nós sofremos, para a gente poder encher a nossa bola e falar alguma coisa. A maioria de nós não consegue nem suportar o medo de perder o emprego por causa do nome. Porque muitos de nós deixam de estar em reuniões com o Senhor por causa de emprego. Até medo de perder o emprego nós temos e não suportamos. E eu poderia falar de outros medos que nós temos. Você percebe que nem nesse nível estamos. Mas digamos que nós estivéssemos, então vamos supor que a gente chega num lugar onde o Senhor olha para nós e vê todos esses ativos, uma igreja vibrante, uma igreja perseverante, uma igreja que nem se a pessoa colocar a arma na cabeça a gente nega o nome. Imagine que maravilha se nós já fôssemos essa igreja. Ainda assim, ele diz, não está bom. Verso 7. Tens contudo a teu favor. Desculpe. Verso. Só um minutinho. Os versículos antes. Entretanto, verso 4. Tenho contra ti o fato de abandonaste o teu primeiro amor. Então vamos lá começar a falar um pouquinho sobre. Tenho, porém, contra ti o fato de que você abandonou o teu primeiro amor. É possível sermos uma igreja vitoriosa contra os falsos, cheios de obras, trabalho e perseverança, e ainda assim ser reprovada? A pergunta é, vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês esqueceram o porquê vocês fazem tudo isso? Muitos de vocês não têm tanto tempo de caminhada cristã, ou não tem muito tempo no ministério, para ter vivido isso aqui ainda. Mas, irmãos, a história da igreja mostra, e a gente ia fazer o curso da história da igreja, não deu tempo ainda para a gente fazer, mas a história da igreja, na verdade, a história da humanidade ensina para nós, mas de maneira especial, a história da igreja mostra que isso aqui é cíclico. Sempre volta no mesmo lugar.
Nós esquecemos do porquê nós fazemos. Por que você ora? Por que você lê a Bíblia? Por que você está aqui? Tá? Faça a reflexão. Por que isso é importante? Porque o próprio Deus, vocês estão fazendo isso por causa do meu nome. Está errado isso ou não? Tudo isso estão fazendo por causa do meu nome. Mas abra Mateus 7, verso 21. Quando nós perdemos de vista a real e verdadeira motivação do porquê nós fazemos o que nós fazemos, nós podemos cair na desgraça do Mateus 7, verso 21. De ter feito tantas coisas por causa do nome dele. Senhor, eu estava no culto por causa do seu nome. Eu estava orando por causa do seu nome. Eu não menti no meu trabalho por causa do seu nome. Percebe o que vai acontecer com, infelizmente falando, muitos. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome. Ou seja, em um nome de Deus, estamos fazendo isso, isso e aquilo. Essa não é a motivação suficiente que Deus espera de nós. Fazer coisas no nome dele, fazer coisas em um nome da igreja, em um nome de ser evangélico. Então lhes declarei, terrível ouvir isso. Tenta imaginar você na fila e ouvindo isso. Nunca vos conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal, praticais iniquidade. Irmãos, é terrível ouvir isso. Mas muitos encherão a bola e falar, você não lembra de mim? Fundei tantas igrejas, curei vários enfermos, expulsei vários demônios. Estive todo culto, eu não faltei um culto, se eu me lembre. Senhor, olha, ele chama de Senhor, ele chama de você. Mas o Senhor diz, eu não te conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, vós que praticai o mal. Sabe o que está querendo dizer? Deixar de amar o Senhor é equivalente a praticar o mal. Ser um cristão politicamente correto não te credencia para um lugar chamado eternidade. O que vai te credenciar é se você tem a resposta da pergunta feita a Pedro. Pedro, tu me amas? 1 Pedro capítulo 4, verso 17, falando nele. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Abra comigo. São textos, irmãos, que vai ser importante você ter para refletir durante a semana. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Você pode ter plena certeza e convicção do que eu estou falando. A crise do coronavírus foi algo para a igreja. Não foi algo para o mundo. Eu falo isso com toda a certeza, com todo o respaldo bíblico que toda a Bíblia dá. Por quê? O juízo começa pela casa de Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Pois chegou a hora de começar o julgamento e começa pela casa de Deus. E se, presta atenção agora, e se começa pelo primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? Por onde começa o julgamento? Sabe o que nós estamos pedindo? Senhor, acaba com os maus. Senhor, acaba com o pecado. Senhor, por favor, acaba com a injustiça. Senhor, por favor, prenda esses políticos. Sabe o que o Senhor diz? Se eu vier hoje, encontrarei fé na terra? Se eu vier hoje, os meus me reconhecerão?
Porque a Bíblia do Senhor, as Escrituras falam em João capítulo 1 que o Senhor veio para os seus e nem os seus reconheceram Ele. Nem os seus. Aqueles que deviam estar aguardando, esperando Ele. Não apenas não reconheceram, como o mataram naquela cruz. Se o Senhor vier hoje, quantos de nós reconheceríamos Ele? Quantos de nós reconheceríamos que Jesus é Jesus? Porque, irmãos, Jesus é diferente para cada um de nós. Impressionante. Para alguns de nós, Ele é paz e amor. Para outros, Ele é muito bravo. Para os outros, Ele é que nem o filme do Tom Cruise, né? Um cara bonito, olho verde. Nós estamos tão longe de reconhecer que Ele está aqui, mas tão longe. Eu gosto da experiência que Jacó teve com Deus. Ele lutou com Deus. Depois ele diz: este lugar é El Betel, casa de Deus. Ele termina dizendo: o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Terrível coisa, irmão, se você chegar diante do céu. Pô, Senhor, você poderia ter mandado um anjo. Você poderia ter enviado um profeta. Sabe o que ele vai responder? Eu estava do seu lado, sentado naquele culto. Sabia disso? Porque na história de Lucas 16, do rico, do Lázaro, o homem rico falou para Deus exatamente isso. Senhor, não tem uma segunda chance? Ele não. Então, Senhor, envia alguém aí do céu para falar com os meus irmãos lá na terra, porque eles estão se embriagando com as riquezas assim como eu. Se o Senhor não mandar alguém do céu, eles vão chegar que nem eu aqui, no inferno em tormento. Sabe o que Deus responde para ele? Como uma sátira. Como dizia o pastor Carlos Duarte, às vezes Deus é sarrista, porque ele responde com uma sátira. Ei, acreditarão em fantasmas? Eles têm a lei e os profetas. Creio. Ou seja, se vocês não creem no testemunho que eu dei do meu filho, que está nas Escrituras, você não vai crer no fantasma. Dura saber, irmãos, que Jesus está aqui e a gente não está nem aí para Ele. Dura saber que Ele está aqui e a gente não consegue separar 2 horas de culto verdadeiro para Ele. Então, por que o Senhor, antes de revelar o livro de Apocalipse para João, Ele revela o coração da igreja? Por quê? Porque o juízo começa pela casa de Deus. Obrigado. De tudo que Ele vai falar ainda, nós vamos estudar esse ano, de tudo que Ele vai falar sobre os julgamentos dos ímpios, tudo que Ele vai falar ainda para destruir as obras do mal, tudo que Ele vai falar ainda sobre aniquilar o império das trevas, aquele que detém o império das trevas, Satanás, os demônios, e tudo que Ele vai falar ainda, e vai falar bastante coisa, mas Ele primeiro quer falar sobre os seus santos, sobre a sua igreja. Eu não quero falar com vocês sobre o que eu vou fazer com o mundo. Eu quero falar primeiro o que eu quero fazer com vocês. E não tem como eu falar sobre julgar o mundo antes de falar dos meus filhos que precisam ser julgados. E a Bíblia diz isso, o nome disso é disciplina, Hebreus capítulo 12. Eu amo esse texto, amo de paixão, porque ele diz, porque se vocês estão sem disciplina, porque vocês não são filhos. E ele diz, porque todos sois disciplinados. Sabe por que Deus fala a Éfeso? Para que eles não fossem destruídos junto com o ímpio. Sabe por que Ele está falando isso para mim e para você? Embora seja difícil ouvir, eu gostaria de vir aqui, Marcelo, ouvir uma palavra de bênção. Eu queria ouvir no culto e sair daqui abençoado. Eu queria aqui vir no culto e sair com uma palavra de alegria, de felicidade e prosperidade. O senhor também gostaria?
O Senhor também gostaria de falar direto Apocalipse capítulo 22. A nova Jerusalém também gostaria de começar conversando com a igreja em Apocalipse 22. Sobre o triunfo dos santos. Mas sabe o que ele tem que falar, inclusive, antes do Apocalipse 22? Se eu não me engano, em Apocalipse 21, nós vamos estudar. Os adúlteros não darão o reino dos céus. Ainda bem que não tem nenhum alguém, né? Nós vamos ler Tiago 4 ainda para perceber se tem ou não. Não, nós não temos nenhum adúltero aqui. Então tá bom. Mas os mentirosos não darão o reino dos céus. Não, Marcelo, não tem, mas nós somos crentes. Vamos ver em Efésios 4. Todos os adjetivos, né, que o mundo faz, né? Nós não. Então tá bom. Mas daí no mesmo texto ele vai dizer: mas os covardes não herdarão o reino dos céus. Sabe quais são os covardes? Aqueles que ouviram todo domingo: arrependa-te, 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 arrependa-te. E eu só corrijo quem ama. Eu estou falando isso por teu bem. Eu estou falando isso porque eu quero ver você na vida eterna comigo. Que nem o pai falava para o filho, né? Tá doendo mais em você do que em mim. Quantos filhos ouviram isso e não acreditavam? Agora que você é pai, é verdade ou não é? Dói mais em mim do que em você. Quantos aqui são pais e sabem que corrigir um filho, fisicamente falando, dói mais em nós? Quantas vezes você corrige o filho e ele sai dali chorando e você vai para o outro quarto chorando também? Porque dói em nós. Um exemplo disso que foi que a maneira como Deus demonstrou que nos ama foi dando o seu filho para morrer, não para um spa. Então você não fique falando de sofrimento porque ele sofreu primeiro e sofreu mais. A pergunta é: quando foi que ele deixou de ser o primeiro? Reflita. Quando foi? Quando foi que o trabalho ficou mais importante? São coisas que eu estou tentando te ajudar a encontrar. Quando foi que filme é mais importante? Vou pegar um exemplo do Marcelo, para você perceber como isso está mexendo comigo. Quando foi que, em vez de você falar bom dia Espírito Santo, você vai ver se tem alguma mensagem do WhatsApp? Quando foi? Que mais importante é saber do que aconteceu no WhatsApp do que saber como foi a noite. Quando foi que, chegando na sua casa, a primeira coisa que você quer ver é o Facebook? Quando foi que você tem 2 horas para assistir um filme e não tem 1 hora para vigiar comigo? Quando foi? Que para um compromisso que você julga importante, você fica ansioso, você chega antes. Aqueles que gostam de assistir futebol, para você pegar um bom lugar, você vai quantas horas antes no estádio? Você que gosta de show, quantas horas antes você chega no show? Se o portão abre às 7 da noite, que hora você está lá? Antes. Que hora você chega? Tem gente que posa um dia antes. Qual foi a última vez que você veio antes do horário do culto só para preparar o seu coração para ele? Sem ninguém mandar. Quando foi que você pediu a chave para o pastor do espaço aqui porque você quer vir ficar a sós com ele e orar? Quando foi que essas coisas se tornaram mais importantes? Quando foi? Você consegue se lembrar? E como nós não estamos conseguindo, preparei algumas coisas aqui para a gente pensar. Para tentar te ajudar a por onde começar. Como uma casa que você fez a mudança. Eu vou lá agora na tua casa e mostrar para você. Começa, sabe o que eu falaria para você? Eu falaria assim para você. Começa a separar coisa da cozinha, coisa que é do quarto. E pega as coisas que é do quarto e coloca no quarto. Pega coisas que é da cozinha e deixa na cozinha. Começa por um lugar. Começa organizando, desorganizado, para depois você encontrar as coisas e começar a encaixar. Aí depois eu falaria para você, então tá, agora colocou cada coisa no seu lugar,
Então tá bom. Pega as coisas que vai precisar para você trabalhar amanhã, por exemplo. A roupa que você precisa para trabalhar amanhã. Deixa separado. Depois eu falei para você, no outro dia, monte o guarda-roupa. E aí você começa a tirar as coisas da caixa. E então, dessa mesma maneira, eu quero tentar ordenar para você os passos, tentando te ajudar, tentando me ajudar. Como voltar ao primeiro amor. Você está comigo? Amém? Isaías capítulo 11, verso 2. Agora eu vou começar a palavra de hoje. Isaías capítulo 11, verso 2. Isaías capítulo 11, verso 2. Nós vamos ler os verso 2 e 3. Isaías 11, verso 2. Primeira coisa que você precisa saber sobre voltar ao primeiro amor. Está preparado? Sim ou não? Não? Vocês estão aí ainda? Que foi exatamente a problemática de Pedro. Qual foi a problemática de Pedro? Qual que foi? Jesus está reclamando um pouquinho com eles, está abrindo o coração. Diz o seguinte, olha, não tem ninguém que me ama nessa terra. Aí Pedro, epa! Tem sim. Eu, Jesus. E eu te amo mais do que todos eles. Eu amo. E darei a minha vida por você. Talvez é o que você definiria também como amar a Deus. Jesus, claro que eu te amo. O que Jesus responde para ele? Você não me ama. Eu sei que você não me ama, mas você ainda não sabe. Em verdade te digo, Pedro, que ainda hoje você vai me negar 3 vezes. A Bíblia diz que na última vez, se não me engano, quando Pedro negou, ele conseguiu olhar para Jesus, naquele momento de morte de Jesus, de sofrimento. A Bíblia diz que ele amargou profundamente. Sabe por quê? Porque ele pôde olhar para dentro dele e perceber, eu não amava. Sabe o que é o pior? Para Pedro, por que ele estava amargando? Agora ele se foi. Uma das piores coisas que vai acontecer comigo e com você, irmãos, na eternidade, é uma coisa terrível. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter amado mais. Eu poderia ter me preocupado menos. Que é basicamente o que as pessoas que estão no leito de morte fazem. A maior reflexão da vida delas. Eu poderia ter brigado menos. Eu poderia ter me importado mais. Como eu estava conversando com o pastor Joel, ano retrasado, uma reflexão que nós estávamos fazendo, e ele diz o seguinte: nós levamos muito tempo para aprender que as coisas mais simples são as mais importantes. Nós levamos muito tempo para perceber o que realmente importa. A gente gasta a maior parte da nossa vida trabalhando. A gente passa a maior parte da nossa vida com as pessoas do nosso trabalho. E nós fazemos disso a nossa vida. Mas sabe o que tem a ver isso com Isaías 11, verso 2? Com uma verdade que eu quero que você esteja preparado para receber. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que dá conselho e poder, o Espírito que proporciona, presta atenção, o Espírito que proporciona o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro amor e o temor ao Senhor. Está preparado para ouvir uma verdade absoluta? Uma verdade verdadeira?
você não tem capacidade de amar a Deus. Você já entendeu isso ou não? Ou você ainda acha, como Pedro, que ama a Deus? Só que não apenas nós não temos condição de amar, não, presta atenção, nós apenas não temos condição de amar, como nós não temos condição de amar Ele, como Ele merece. Primeiro, nós não conseguimos amar. Depois, nós não o amamos, como diz as Escrituras, verdadeiramente. No texto de Oséias, nós já estudamos esse texto aqui algumas vezes. O povo está falando, agora nós vamos te amar, agora a gente vai se arrepender, agora vai dar certo o Senhor. Sabe o que o Senhor responde para eles? O amor de vocês é como uma neblina. Alguém já passou por neblina? Não? Já saiu para viajar bem cedinho, estava aquela neblina? Não via quase nada? Aí você fala para a esposa, está preocupada. Calma, amor, já passa. No quilômetro na frente acontece. Passa mesmo. Sabe o que o Senhor diz para nós? Vocês estão enganando quem? O amor de vocês não passa de uma neblina. Irmãos, vamos lá então. Primeiro começo que eu quero te dar. Deixa Deus te convencer que você não ama a Ele ainda. Quando você entende isso, irmãos, é libertador. Porque você para de tentar convencer Ele que você ama Ele através de atitudes, através de coisas, através de prática. Já escutou aquela história do pastor Luciano Subirá? Eu acho maravilhosa. Foi aconselhado um casal. E a conversa do marido era a seguinte: eu não entendo essa mulher, pastor. Não entendo essa mulher. E a mulher, braba que nem. Por quê? E fala, não entendo. Daqui a pouco perguntou para a mulher, o que acontece? Quando ela ia falar, o homem interrompe e diz: é que é o seguinte, pastor. Essa mulher, toda a vida, queria que eu fosse no mercado com ela. Mas eu não gosto do mercado, pastor. Nossa, não suporto. Então eu falava para ela, tá aqui o dinheiro, compra o que você quiser. Mas daí um dia, pastor, eu falei o seguinte: tá bom, eu vou com você. E foi, pegou o carro, foi. E aí falou o pastor: aí, pastor, quando eu cheguei em casa, essa mulher estava mais brava do que antes. Eu não entendo mulher, pastor, assim, ela a vida inteira quis que eu fosse. Eu fui. O que ela quer da vida? Agora está mais brava ainda. Aí ela levantou a mãozinha. Posso falar? Agora você vê o que quer. Deixa ela falar. Pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo. Eu queria que ele quisesse ir. Ele foi, mas não foi. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja? Nós temos que parar de enganar a nós mesmos e achando que estamos enganando a Deus. Mas eu vim no culto, pastor. Veio mesmo? Você tem certeza? Para assistir ou para cultuar? Qual show você já foi de rock se você assistiu o show sentado? Qual? Qual time de futebol que você assistiu e ficou sentado assistindo? Qual? E aí diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, você vem para assistir o culto. Sabe o que a gente estudou em Malaquias ano passado? Não sei se você está lembrado. Sabe o que ele disse? Vamos lembrar? O Senhor disse o seguinte: era melhor que vocês parassem de cultuar. Eu ficaria mais feliz. Porque se eu sou o vosso Senhor, se para vocês eu sou Senhor e Rei, cadê a honra? Cadê o respeito? Ele diz lá, mas lembra de Malaquias? Melhor fora
se parasse de cultuar, fecha as portas e vão embora. Eu fico mais feliz do que o que vocês estão fazendo. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia. Sabe por quê? Porque a pessoa responsável em produzir em mim e você, ensinar eu e você a amar a Deus, o verdadeiro amor, é a pessoa do Espírito Santo. Eu e você não temos condições. Tente e você vai ficar frustrado. Eu já tentei tudo que é tipo. Tentei mesmo, tá? Tipo como Coríntios 13, né? Dá dinheiro aos pobres. Já deu dinheiro aos pobres achando que estava agradando a Deus? Não? Pelo nome dele? Para se convencer que você é um bom crente? Já fez jejum ou não? Vários dias para tentar convencer Deus que você precisava daquilo que estava orando? Também já fiz. Depois você faz tudo isso. Depois que você é um bom crente, sabe o que eu olho para você? Sabe o que a Bíblia diz de um bom crente? Aquele que faz tudo o que tinha que ser feito? Servo mau e infiel. Porque o servo que faz apenas o que foi mandado fazer, o Senhor chama de infiel. Mas Deus, mas calma lá. Eu fiz tudo o que você pediu. Então você não entendeu nada. Pegaram a primeira dica, não? Reconheça que você não tem capacidade de amar Deus. Isso é uma obra do Espírito. Agora eu quero, no mesmo texto, mostrar para você que tipo de amor Ele espera que nós tenhamos para com Ele, para a gente trabalhar os outros textos, para a gente tentar chegar aqui. O primeiro versículo diz que só o Espírito quem proporciona o verdadeiro amor ao Senhor, o amor reverente. E para aqueles que nunca experimentaram o primeiro amor, para poder voltar, eu quero que você ouça o que é o primeiro amor, ok? O que é isso? Verso 3. O amor reverente a Yahvé era, será e é a fonte da sua inspiração. O que tem que... O porquê que nós devemos fazer o que fazemos? O que motiva? Sabe o que significa motivação? O motivo que produz a ação. O que produz a ação de você vir ao culto? Se não for amor reverente ao Senhor, é pecado. Isto que é a covardia, que ele vai dizer. Você teve quantos anos ouvindo a mensagem no culto dizendo: se arrependa, me ame, se arrependa e me ame, se arrependa e me ame. E você foi um covarde de nunca se arrepender. Pois bem, você é um bom crente que vai para o inferno. Porque, como diz o ditado popular, de crente o inferno está cheio. Porque crê até o Satanás, crê. Crê e estremece. Você estremece já que no diabo? Ele crê e estremece porque ele sabe quem é Deus. O diabo sabe quem é Deus. Ok? Ele não tem condição de se arrepender. Mas ele sabe quem é. Tanto que ele estremece. Então, nós não temos condição de amar a Deus. Entenderam isso? Só quem proporciona o verdadeiro amor a Deus é o Espírito Santo. E o que Ele espera de nós é que a motivação, o que nos faz viver, o que nos faz respirar, o que nos faz levantar da cama, o que nos faz fazer o número 1, número 2 no banheiro, o que nos faz limpar a casa, o que nos faz trabalhar, deve ser apenas uma coisa: o amor reverente ao Senhor. Se você não chegou nesse lugar ainda, você precisa fazer que nem Paulo. Esqueça as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Nós não temos condições de amar a Deus. Nosso amor a Deus
é resultado, fruto da revelação do amor de Deus por nós. Nessa casa temos falado sobre a surpreendente ofensa do amor de Deus. Você já deixou o amor de Deus te ofender? Ou ainda não? Porque o amor de Deus é completamente ofensivo à nossa alma. Porque a nossa alma clama por merecimento. E o Senhor diz: eu salvei você por nada bom que você fez, mas por toda a cagada que você fez e continua fazendo. Porque o amor de Deus nos ofende a ponto de dizer que nós não amamos. E todo amor que nós temos é puro interesse. Pior coisa é você discipular alguém que não entendeu isso ainda. Não, Marcelo, é que eu não era tão ruim que nessas pessoas. Não vou fazer mal para ninguém. Nunca roubei, nunca matei. Nunca menti. Aí se eu tenho intimidade para a pessoa, você acabou de cometer o primeiro. Porque a Bíblia diz, aquele que nunca fez, já fez, né? Vou repetir o que eu disse. Nós não temos condições de amar a Deus. Nosso amor a Deus é resultado, é fruto da revelação do amor de Deus por nós. O Espírito Santo é a pessoa responsável por aplicar esse amor em nós. Romanos capítulo 5 diz que o Espírito é quem aplica o amor de Deus em nossos corações. Ou como você já ouviu aqui nessa casa, Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 32. O amor de Deus está escondido em Cristo Jesus. Então você já consegue entender o porquê que você tem experimentado pouco do amor a Deus. Porque você tem pouca revelação de Cristo. Porque o conhecimento que você tem sobre Cristo é insuficiente para transformar a sua vida. Você precisa de Jesus e mais um monte de coisa. Se Cristo ainda não é suficiente para você, você não é suficiente no amor dele. Então o amor do amado da sua vida é apenas alguma coisa. Não é o amor que nos liberta de todo o medo. Não precisa abrir, mas Romanos 5,5. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele mesmo nos deu. Então, amar a Deus ou abandonar o primeiro amor está direta e proporcionalmente relacionado ao temor e relacionamento à pessoa do Espírito Santo. Por isso que eu falei que o Senhor não mudou o assunto. Porque talvez você não entendeu tudo que nós fizemos ano passado. Ele não vai mudar de assunto até que você entenda. Se quem é responsável em trazer o verdadeiro temor, o verdadeiro amor a Deus é o Espírito Santo, então está direta e proporcionalmente relacionado ao fato de como nós lidamos com a pessoa do Espírito Santo. Como que nós lidamos com a pessoa do Espírito Santo? Por exemplo, você é o mesmo aqui e o mesmo na sua casa? Você é o mesmo na sua casa, o mesmo na tua empresa? Você respeita o teu pastor como você respeita a tua esposa? Ou vice-versa? Ou o temor que você tem diante do teu pastor é o mesmo quando ele não está? Irmão, se eu, que não sou onisciente, onipresente e onipotente, percebo muitas das carnalidades de mim, de vocês, quanto mais Deus. Sabe o que a gente chama de falsidade? A gente chama da pessoa que é duas caras. Se você acha que você me engana,
você acha que continua enganando o Espírito Santo. Amar a Deus ou abandonar o primeiro amor está direta e proporcionalmente relacionado ao temor e ao relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Exemplo, carnalidades, pecados, amor às coisas do mundo, orgulho, problemas com os irmãos, ofensa, mágoa, problemas com a esposa. Irmãos, todas essas coisas, nós não imaginamos como isso. São o que eu chamo, estou dando o nome de inimigos do amor. Inimigos do amor. Por exemplo, uma das maneiras de nós, o Senhor mesmo demonstrou para nós, uma das maneiras de nós verificarmos o quanto nós amamos a Deus, está relacionado com algumas coisas. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: aquele que me ama, guardarão os meus mandamentos. E aquele que diz que me ama e não guarda meus mandamentos é mentiroso. Então lá. Então tem uma maneira de eu examinar a mim mesmo e perceber o quanto eu amo a Deus. Vamos lá. Quantas vezes, ou se você pega as escrituras todo dia, e todo dia que você pega, quanto do teu dia você investe para meditar na palavra de Deus? Ou você pega a palavra de Deus apenas no domingo, ou nem domingo você pega. Então você já começa a perceber o quanto você está enganando a você mesmo. Consegue entender? A Bíblia diz em João capítulo 16 que o Espírito virá, sim, para trazer verdade sobre toda a palavra que eu disse. Sabe o que os discípulos falavam, reclamavam? Jesus, você fala, nós não estamos entendendo nada. Quantos aqui, irmão, saem do culto com a mesma sensação? Eu já vi tanto isso. Marcelo, vou ser bem sincero para você. Você fala. Eu não consigo entender. Não entendo, eu acho que eu pego uns 1% do que você ensina. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a parábola do semeador, o semeador saiu a semear a palavra, e uma caiu em terra, cheio de espinho, outra caiu com pedras, só que outra caiu à beira do caminho. E a Bíblia diz que a semente que caiu à beira do caminho, o Satanás roubou. O Satanás roubou. Então tem vezes você ouve aqui, quando você sai. Quantas vezes eu vi perguntando para os irmãos: como que foi lá o culto que eu não estava? Foi maravilhoso. É mesmo? Foi maravilhoso. Então tá, fazendo outra pergunta. Sobre o que o pastor pregou? Eu estou falando de um dia para o outro. Se o culto foi no domingo, eu estou pregando isso na segunda. Qual foi a mensagem? Não sou muito de guardar versículo, não quero saber o versículo, eu quero saber sobre o que foi. Irmão gagueja. Não sei, só sei que foi bom. O Satanás roubou a palavra do coração do crente dentro da igreja. E você diz que ama a Deus, mas você não separa tempo do seu dia para a palavra. Outra maneira que Deus ensina a amar a Deus, diz: aqueles que me amam, amarão as suas esposas. E eu não quero nem pegar pesado com os homens aqui, porque eu já pego pesado nos homens de honra, que é um ministério que nós temos aqui só para trabalhar com os homens, aprendendo a ser homem de verdade. Quantos aqui que já começaram o ministério homens de honra perceberam que não são homens de verdade ainda? Fora eu. Nós estamos buscando ser. Mas, meu Deus, ser um homem, pela Bíblia, terrível. Porque quando ele diz que nós temos que amar as nossas esposas, ele coloca um padrão que nós somos incapazes de alcançar. Como eu amei a igreja. Aí ficou terrível. Mas em 1 Pedro capítulo 3, diz que se o homem, presta atenção os casados, se o homem não está tendo a sua esposa como de honra, com entendimento, nem como sexo mais frágil, e não a amando, ela diz: as suas orações serão interrompidas.
A única pessoa que pode te ajudar é Deus. E Deus não vai ouvir sua oração porque você não ama nem a sua esposa. E você quer dizer que me ama. Você não consegue nem amar a pessoa que lava tua roupa, que faz tua comida, que dorme com você. E você quer dizer que ama a Deus. Você percebe quão hipócritas nós somos, irmãos? Você percebe que a palavra semana passada para cá não mudou nada, porque essas coisas a gente não está refletindo. É mais uma coisa que a gente ouviu. Uma outra maneira de nós amarmos, essa é a mais difícil. Aqueles que me amam, amarão aqueles que eu amo. Aqueles que me amam, amarão uns aos outros. E aquele que diz que me ama e não ama seu irmão, é mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mentiroso não é apenas aquela pessoa que vive na prática da mentira. Sabe o que é a prática da mentira? É você dizer que ama o teu irmão, mas não é capaz de perdoá-lo. Sabe por quê? Porque você fala, não é justo. Aí o Senhor vai falar, mas você quer falar de justiça? Você tem certeza? Você quer entrar num assunto de justiça? Mas você tem certeza que é nesse nível que você quer entrar de assunto comigo? Sobre o que é justo e o que não é justo? Vou falar para você, o que não é justo é alguém que sou eu morrer por você. Isto não é justo. Isto não é justo. Então, outra maneira que você pode olhar para dentro de você mesmo, tirar um raio-x e perceber se você ama a Deus. Você está amando o teu irmão? Mesmo? Você perdoa aquela pessoa que só te passa rasteira? Porque, Jesus, mas quantas vezes mesmo eu tenho que perdoar o irmão? Quantas vezes mesmo? 70 vezes 7. Alguém já errou com você 449 vezes no dia? E é só um exemplo para infinito, tá? Então vamos pegar, não vamos pegar o infinito, vamos pegar o finito. Dos 449. 70 vezes 7 dá 449. Você já perdoou alguém 449 vezes no dia? Então faça, que é mandamento. E se você não fizer, você não ama Deus. Você está mentindo para você mesmo. Terrível, né, irmãos? Ouvir tudo que Deus está olhando para o nosso coração e está colocando na nossa cara, tudo aquilo que a gente está tentando esconder. E se eu perguntasse para você amanhã, como que você está? Está tudo bem. Você está com problemas mesmo. Porque para mim não está tudo bem. Não está mesmo. Você sabia que é pecado ficar ofendido? Eu não tenho direito de ficar ofendido? Não tem. Porque quem está morto não tem direito nenhum. A Bíblia diz que nós, na semelhança de Cristo, Romanos capítulo 6, se Ele morreu, nós morremos com Ele, irmãos. Então um crente que se acha no direito de ficar magoado, ofendido, não entendeu nem a cruz, quanto mais vai entender a ressurreição. Nós ficamos ofendidos com pouca coisa. O pastor não me cumprimentou. Tem um cara que está ofendido comigo até hoje, amor. Não olha a minha cara, sabe por quê? Porque um dia eu saí do meu carro, atravessei a rua, e ele estava do outro lado da rua, e eu não vi. E entrei numa festa. Ele ficou ofendido comigo, porque eu não cumprimentei ele. E até hoje ele não olha a minha cara. Você acredita num negócio desse? E eu já pedi perdão para ele 2 vezes. Mesmo não ter feito nada. Você sabia que ficar ofendido entristece aquele que pode te ensinar a amar a Deus? Vocês perceberam que não vai dar tempo para terminar hoje, né? Quantos estão dispostos a continuar refletindo sobre nós precisamos de mudança? Nós precisamos
que as misericórdias dele continuam se revezando. Não. Eu preciso da misericórdia dele não a cada manhã, a cada hora. Quem aqui está precisando da misericórdia do Senhor a cada minuto? Meu Deus. A palavra do Senhor declara que as misericórdias se renovam a cada manhã. Senhor, eu preciso que se renove a cada minuto, que ai de mim, que eu olho para isso aqui e percebo que tudo isso é sobre mim, não é sobre você. Entendeu, irmãos? Qual foi a última vez que você separou um tempo de jejum só para estar com Ele? Senhor, eu não quero nada de você. Eu vou jejuar porque eu preciso te amar de novo. Quando foi a última vez que você fez isso? Você não fez ainda? Então você percebe que você está longe mesmo. Porque o Senhor, nós cantamos aqui. O dia em que Ele for retirado, jejuarão. Por quê? Porque Ele foi embora. E se Ele foi embora, não está tudo bem. Nada está bem aqui. Nada está bem sem ti. Nada pode satisfazer um coração de um homem. A única coisa que satisfaz o coração de um homem é Cristo. Nada mais. Quantas coisas você está substituindo no lugar de Cristo? Quantos aqui gostam de fazer gambiarra na sua casa? Fora eu, alguém? Não é tão bom em ser, né? Essas coisas de, né, Dinei? Essas coisas de marido. Eu estava conversando com o Dinei sobre isso esses dias. Já faz tempo, já faz um mês talvez. Como eu sou eu sou muito ruim em fazer as coisas assim de homem, sabe? Elétricas, coisas. Mas cada gambiarra, como eu não quero mais ser gambiarra, agora eu prefiro pagar. Mas na vida cristã, a gente vai fazendo gambiarras, tá entendendo? A gente vai colocando coisas no lugar, em vez de resolver. Quantas coisas na sua vida, irmãos, que você precisa resolver. Resolver, eu estou falando. E não ficar colocando remendo, porque a Bíblia diz que Ele não coloca vinho novo em odre remendado. Sabe por que você não experimenta algo de Deus? Talvez nem o primeiro amor você experimentou até hoje, porque você quer remendo. E Ele diz, não remendo, porque eu não vou desperdiçar o meu vinho, que é precioso. Você sabe que você tem que procurar uma pessoa e tem que pedir perdão. Você sabe que tem que fazer isso. Você sabe que tem que ir lá naquele pastor que você deveria ter honrado e falou mal dele. Você sabe que você tem que ir lá. E você veio para o culto? Está tudo bem. Você sabe que tem um pecado que você ainda tem de estimação. Sabe o que você fala? Todo mundo tem o seu, eu tenho o meu. E você sabe que não está tudo bem. Você sabe que entre você e tua esposa, vocês precisam ter uma conversa. Vocês sabem? Vocês sabem. Uma conversa que faz tempo que tem que ter. E está tudo bem. E a gente fica a cara de pau, levantar as mãos e dizer, eu te amo, Deus. Está dando para ajudar um pouquinho? Para perceber o começo, pelo menos assim? Por onde eu começo, você vai me arrepender? Por onde eu começo? Lembra de todas essas coisas que eu estou mencionando para você e lembra quando foi que isto tomou o lugar de Cristo. E aí, como diz o texto, lembra-te, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Não vai deixar o Satanás roubar essa palavra? Fala assim, eu não vou deixar Satanás roubar a palavra. Então tá, você não vai deixar, né? Eu vou fazer uma pergunta. O que você vai fazer para ele não roubar? O que você vai fazer? O que eu vou fazer, Marcelo? Se eu mandar um WhatsApp para você amanhã à noite, daí você
Lembra do que nós falamos ontem no culto? Foi sobre Deus, né? Claro que foi sobre Deus. Mas nem um versículo, né? Ah, lembro que estava na Bíblia. Percebe? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos nos comprometer com aquilo que ouvimos. Nos comprometer. Nos primeiros versículos que nós trabalhamos em Apocalipse foi: bem-aventurado aqueles que leem. Você está lendo? O mesmo texto que eu abri aqui, você vai ler durante a semana? Bem-aventurados os que ouvem. Todas as mensagens que nós pregamos aqui é gravado. Marcelo, você pode mandar para mim que eu quero ouvir de volta? Posso, sim. Posso mandar hoje ainda, se você quiser. Posso. Irmão, eu estou falando de algo que o Robson e o Fabrício sabem. Como é ruim ouvir a gente pregando, né? Irmãos, mas sabe o que eu estou fazendo? Me ouvindo. Para eu crer no que eu estou pregando. Irmãos, eu estou falando de algo que está mexendo com nós, está mexendo comigo. Eu quero que mexa com você. Eu não quero que toda a crise do coronavírus, depois da vacinação, tivesse passado sem que nada tivesse acontecido. Deus está chamando a nossa atenção. Nós precisamos ser como os irmãos de Bereia. A Bíblia diz que eles ouviam e iam para suas casas e verificavam se aquilo que foi pregado estava na Bíblia. E se não tivesse, Paulo, vamos ter uma conversa. Aquilo que você falou lá, não concordo, porque eu vi diferente. Amém, irmãos, eu sonho um dia que alguém aqui chega na segunda-feira e queira conversar comigo, porque algo que eu preguei ele não concorda. Mas por quê? Porque ele foi na Bíblia verificar. Eu sonho com esse dia, eu falo com vocês. Não é uma questão de submissão, é uma questão de nobreza. A Bíblia diz que os irmãos de Bereia eram nobres. Por quê? Porque eles não engoliam, eles iam diariamente nas Escrituras perceber se aquilo que foi pregado estava de acordo com o que foi ensinado por Paulo e pelos apóstolos, ou por Cristo e pelos profetas. Então, aquilo que você está ouvindo precisa se comprometer. Eu quero deixar alguns textos para você meditar, para a gente continuar semana que vem. Se você quiser anotar. Alguns textos para você meditar, para você se comprometer com esses textos. Você vai meditar no livro de 1 de João. 1 João, não é o Evangelho, tá? É 1 João, no capítulo 4 inteiro. 1 João, capítulo 4. Você vai meditar em Efésios, capítulo 4, verso 17 até o verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 32. Você vai meditar também em Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 10. Tiago, capítulo 4, verso 1 ao verso 10. Você também vai meditar em 1 de João, capítulo 2, verso 15 e 16. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. E por último, livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Inteiro. Eu ia colocar só uns versículos, mas esse tem que ser inteiro. E claro, Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a verso 7. Vou repetir para quem não pegou. Você vai meditar no texto que nós trabalhamos hoje, né? Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 7. Você vai meditar em 1 João capítulo 4 inteiro. Efésios capítulo 4, verso 17 ao verso 32. Tiago capítulo 4, verso 1 ao verso 10. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. E livro de Hebreus capítulo 12. Se você quer se comprometer, assim como eu, em fazer com que essa palavra encontre sentido e significado, onde a gente consiga se arrepender e voltar ao primeiro amor, para que a gente entre num lugar chamado eternidade. Só um parênteses aqui pra gente, um aspas, né? A igreja de Éfeso não se arrependeu, tá? É essa igreja que nós estamos falando. É uma igreja que não se arrependeu.
historicamente falando. Foi uma igreja que deixou de existir. É uma igreja que deixou de existir. Amém? Que não seja assim conosco, amém? Que o Senhor encontre em nosso coração um lugar de se arrepender.